Olá pessoal, vamos resolver agora a questão número 24 da segunda lista de exercício de redes e computadores. Bom, essa questão ela é uma questão muito verbosa, né? O texto dela é relativamente grande e isso às vezes embanana muitas pessoas, mas vocês vão ver que ela é, na verdade, muito simples. O que a gente tem é uma ligação como essa daqui, né? A, R1, R1, R2, R2, B, ok? Estamos desprezando naturalmente eventuais switches ou hubs, né, entre os computadores e os roteadores. Não importa muito para a gente, mas a configuração é essa daqui. Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui nos dados que vão de A para R1. Repare, o que está sendo construído aqui é um segmento TCP que ele tem 900 bytes de dados e 20 de cabeçalho. É um segmento TCP. Né? Esse segmento TCP, que na sua totalidade mede 920 bytes, ele é encapsulado num datagrama IP, cujo cabeçalho também possui um tamanho de 20 bytes. Então nós temos aí uma quantidade de dados de 940 dados. Bytes, perdão. E vamos dar uma olhada aqui nessa declaração, né, da questão. Suponha que o enlace AR1 possa admitir um tamanho máximo de quadro de 1024 bytes, incluindo um cabeçalho de quadro de 14 bytes. Então, 1024 é o tamanho total do quadro. Se o cabeçalho tem 14, significa dizer que o campo de dados do quadro tem um tamanho máximo igual a 1010 bytes. Dá para encapsular um datagrama de 940 bytes? Dá, tranquilamente. Está certo? Então, o segmento TCP é encapsulado pelo datagrama IP, que é encapsulado por um quadro, né, em A, no enlace AR1, porque dá perfeitamente. O problema é o seguinte, quando chega em R1, esse datagrama aqui, ele tem que seguir para R2, e no enlace R1, R2, a gente tem o seguinte, olha só. O enlace R1, R2 possa admitir um tamanho máximo de quadro de 512 bytes, tamanho máximo do quadro, incluindo um cabeçalho de 8 bytes. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que, com base nas informações, o campo de dados do quadro tem um tamanho máximo de 512 menos 8, 504 bytes. Então, não dá para eu colocar, encapsular um datagrama de 940 bytes num espaço de 504. Então, nós temos aqui a necessidade, por parte de R1, de fragmentar esse datagrama em alguns fragmentos. Ok? Então, quem vai fragmentar o datagrama é R1. De que forma? Veja, vamos dar uma olhada aqui no tamanho máximo do quadro R1 e R2. Né? Então, a gente já viu que é 8 de cabeçalho e 504 de campo de dados. O que vai ter no campo de dados aqui, do quadro R1 e R2, vai ser o quê? Vai ser um datagrama IP. Um fragmento, mas o fragmento é um datagrama. Isso significa dizer que, se o fragmento é um datagrama, eu tenho aqui 20 bytes de cabeçalho. Ou seja, me restaria um campo de dados para cada fragmento de 484 bytes. Mas vocês sabem que a unidade de fragmentação é 8 bytes. Então eu vou ter que colocar aqui conjuntos de 8 bytes. Quantos conjuntos de 8 bytes eu posso colocar aqui? Bom, é só pegar 484 e dividir por 8. Vai dar 60,5. Como eu não posso colocar um número fracionário
de conjuntos de 8 bytes, pelo menos não aqui, né, nesses primeiros fragmentos, né? Então, eu vou ter aqui 60 conjuntos de 8 bytes. Então, os nossos fragmentos, à exceção do último, né, vão ter essa estrutura aqui, ó, 20 bytes de cabeçalho, porque é um datagrama IP, ok? E 480, que é igual a 60 vezes 8. 480 bytes de dados. Aí, quantos fragmentos eu vou precisar? Bom, eu vou ter que pegar 920. Por que 920? Porque é o payload, é o campo de dados do datagrama. Então, em quantas vezes eu vou carregar esses 920 se o tamanho do campo de dados de cada fragmento for 480 no máximo? Eu vou carregar isso aí em 1.92, ou seja, eu vou precisar de 2 fragmentos. Tá certo? E é justamente esses 2 fragmentos aqui. Então, no primeiro fragmento aqui, tanto no primeiro como no segundo, o valor do identification é o mesmo. Eu coloquei 666, mas poderia ser qualquer outro valor. Don't fragment é a flag, essa flag vai estar derrubada, né? Vai ser 0. More fragment, para o primeiro fragmento, vai ser 1. Por quê? Porque havendo 2 fragmentos, o primeiro fragmento tem que indicar que há um outro fragmento, que há mais fragmentos, né? Então, more fragment, essa flag aqui vai estar levantada. Aqui não, porque sendo o último fragmento, não haverá mais fragmentos, né? Aqui, vamos dar uma olhada no offset. No offset, veja, o deslocamento e fragmentação. Eu tenho aqui, no primeiro fragmento, está aqui os 20 bytes de cabeçalho. E aqui eu tenho os conjuntos de 8 bytes. A gente viu que a gente pode colocar até 60 aqui. E eles são numerados inicialmente com 0. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 57, 58, 59. Os 60 conjuntos vão ser numerados de 0 a 59 aqui nesse primeiro fragmento. O deslocamento e fragmentação, ou offset, é o número do primeiro conjunto de 8 bytes, ou seja, 0. Ok? Então tem aqui, ó, repare, isso aqui vai ser um lance importante aqui. Eu vou ter um fragmento que é 20 bytes cabeçalho mais 480, então dá 500. Ok? Então meu fragmento, o primeiro fragmento vai ser 500. Cabe aqui? Cabe, claro, tranquilo. O segundo fragmento, eu vou ter o quê? Eu vou começar com 60. Se aqui terminou em 59, vai começar com 60. Então, o offset igual a 60. Ok? Qual o tamanho desse fragmento? Repare, eu tenho aqui 20 de cabeçalho e 440. Mas por quê? De onde veio esse 440? É simples. É 920, que é o total que eu tenho que transportar, tamanho total do campo de dados que eu tenho que transportar, menos 480 do primeiro fragmento. Vai dar os 440. Então, eu tenho aqui um fragmento um pouquinho menor, que tem tamanho de 460 bytes. Ok? Então, R1 fragmentou o datagrama original em 2 fragmentos, como esses aqui. O que vai acontecer aqui no trecho R2B? Aqui, ó, olha só, na questão. E que o enlace R2B possa admitir um tamanho máximo de quadro de 512 bytes, incluindo um cabeçalho de quadro de 12. Ora, se é 512 e o cabeçalho é 12, o campo de dados é 500. Ok? Ora, os meus fragmentos, eles possuem tamanho 500 e 460. Podem ser perfeitamente encapsulados um a um em quadros R2, de R2 até B. Ok? Então, os 2 fragmentos, quando chegam em R2 vai encapsulá-los em quadros e esses fragmentos chegarão até B. E é B, conforme vocês sabem, porque vocês leram o texto, e é B quem vai fazer a remontagem do datagrama original a partir dos seus fragmentos. Ok?
Super tranquilo, né? É isso aí. Abraço a todos.